Vamos lá, quero saber um pouco da sua trajetória. Quantos anos você tem? Tenho 22. 22 anos. Então você vai entrar naquele seleto grupo das pessoas que tem pouca idade e vem aqui para falar de espiritualidade. Eu espero que o pessoal do chat consiga compreender isso aqui. Porque pegar leve, né? Não, porque, poxa, vamos considerar que ainda é o início de muita coisa, né? Ou não. Certeza. Mas muita gente nova que veio aqui trouxe pra gente também perspectivas diferentes do que a gente já tinha ouvido aí de sacerdotes de 20, 30 anos dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo em si. Como começou a ter interesse pelo ocultismo? Se você quiser falar um pouco também sobre a sua infância. Claro, então. Só chega um pouquinho mais perto do microfone. Pelo ocultismo e a infância estão muito ligados, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando já tinha uma interação com obra de feitiçaria, aquele livro de São Cipriano, né, o famoso, Quimbanda, porque minha avó, então, minha tutelar ali era mãe de santo. E dentro dessa caminhada aí eu comecei a estudar algumas coisas e vi alguns nomes de demônios, não entendi o que era, cara. Eu vi, né, clavícula Salomones ali escrito, alguns feitiços, fui pesquisando e fui conhecendo. Nisso, cara, eu tinha uma vontade muito grande, né, de mudar de casa, de ter uma oportunidade ali com a minha mãe em si, que não me criou, né? E eu utilizei o demônio Barbatos. O primeiro ritual ia fazer 16 anos ali. Fiz o ritual, fiz as ferramentas, chamei o espírito, teve uma pequena manifestação, né? Senti energias e teve o resultado. Daí em diante, cara, estudando, praticando, e foi isso. O início de tudo foi esse. E quando você fala das clavículas de Salomão, por exemplo, que você chegou a ler então também? Sim, boa parte. Na época, boa parte, assim, né? Pra pegar o meio. Lá, eu cheguei também a pegar um início de leitura, mas não consegui prosseguir, porque não dá. A gente já tava fazendo o programa aqui, era uma outra época. Mais tempo pra concentração, essas coisas. Ah, mano, é isso. Eu só conseguia ler na época que eu ia levar a minha filha no psicólogo. Aí era uma hora que ela tava lá, eu ia ler e... Às vezes eu preferia ficar no celular. Aí já era. Existem perigos pra quem lê esse livro e se põe a querer praticar algo sem conhecimento? Cara, porque existe, até onde eu entendo, você com 16 anos não tinha lá grandes conhecimentos sobre isso. Não, de forma alguma, então foi tudo muito precário. É que as pessoas confundem assim, funcionou, então eu tô fazendo certo. Não. Logo em seguida tem suas consequências, né? Fui inúmeras vezes obsidiado por espíritos, justamente por não ter aquele entendimento, aquela autoridade espiritual, como a gente fala. Então, assim, no momento que você decide fazer uma prática dessa, que é uma prática milenar, você tem que entender que você tem que se desligar totalmente do mundo, daquele negócio de... aquela famosa liberdade, vou beber, vou sair, vou curtir minha vida enquanto homem jovem, ou, né? Então você tem que focar, é isso que você quer, é isso que você vai seguir. Tem um demônio chamado Agares, que ele fala, é tudo pela arte. A arte seria o trabalho, né? Enquanto mago. Então você tem que focar, cara. Não adianta você querer seguir uma vida extremamente mundana e uma vida espiritual juntas. Não vai casar. Não vai funcionar? Não vai. Você acha que geralmente quem faz isso, porque muita gente vive uma vida mundana e tenta viver uma vida espiritual junto atrelada. E, isso e ganha seguidor na internet, dá muita bem. gente. Muita gente no faz final isso. acaba... Mas aí que tá. Eu não sei se todas as pessoas que fazem isso acabam se ferrando. Mas assim, você crê que muitas das quedas de muitos magistas que a gente vê por aí, ou a gente viu muito ultimamente, né? Nos últimos tempos. Você acha que se deve a um pouco a essa dualidade da pessoa querer viver as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, porque o primeiro passo para você conseguir controlar esses espíritos demoníacos é as suas virtudes sefiróticas, né? Então é você conseguir conter a sua luxúria, conter a sua vaidade, conter o seu ego. Isso são vícios que manifestam no mundo, no cotidiano, na esbórnia, né? Então eu acho que você tem que saber dividir as coisas e separar muito bem, entendeu? Entendi. Porque a maioria dessas pessoas que você fala aí, né, que seguem esse caminho, usam muito mais aquilo que a gente chama de taumaturgia, que é tipo, vou destruir aqui o Felipe, vou conquistar aquela mulher, vou conseguir aquele dinheiro, e não pensam nas consequências que isso vai causar. Você diz que seja uma coisa muito matéria. Muito matéria, né? Taumaturgia em si é isso. É basicamente usar essas forças só para o material. E você acha isso prejudicial no caso do magista em si? Porque o magista é a semelhança do todo, né? Então você tem que estar num caminho correto, coerente, sem pontas soltas. Porque os demônios, quando a gente vai trabalhar com esse sistema, por exemplo, a Goetia, o Grimório Verum, você está comandando eles. Você não está barganhando de certo ponto, adorando como deuses antigos. Você está comandando. Digamos que você vai chamar o Andras, que é o espírito da perfídia, o senhor da destruição. E você é um cara que arruma confusão com todo mundo ao seu redor. Sim. Ele vai usar isso para te matar,
te colocar numa sinuca de bico ali. Numa treta ou tipo. Exato, entendeu? Você vai trabalhar por exemplo, com Asmodeus, mas você é um cara que é infiel à sua mulher. Ele vai fazer aparecer uma rival ali e vai destruir seu casamento. Então você tem que estar num caminho de uma catarse espiritual. Então quer dizer o seguinte, mesmo que esteja trabalhando, dando ali o que é necessário pro Daimon, mesmo dessa maneira, ele pode observar situações em você que ele vai querer dar uma Com certeza. invertida. Com certeza. Os demônios da Goetia, do Verum, seja qual for, o espírito daimônico, ele vai trabalhar nas suas sombras. Suas sombras são as partes que você não controla em você, que você não conhece, as suas imperfeições, entendeu? Então eles tendem a colocar isso pra fora. Basicamente é isso a primeira manifestação que o espírito vai causar em você, enquanto ser humano. Mas aí seria aquela parte da... Como se fosse virando a árvore da vida, a árvore sefirótica, entrando pra clifótica. Você vai trabalhar a tua sombra dentro dela? Cara, não necessariamente, tá? O próprio contato com esses seres já vai despertar a sua sombra. Entendeu? Se você for trabalhar, voltando ao Andras aqui, você chamou o Andras, você vai perceber que você vai sair extremamente estressado, extremamente irritado, talvez até com pensamentos um pouco ali agressivos. Que não são isso já é sua sombra, entendeu? Porque você tá comungando daquele espírito ali, é uma troca, né? É uma troca, não tem o que fazer. Então, mas nesse ponto, então, a pessoa que sabe que vai trabalhar com o Daimon porque assim, existem pessoas que fazem trabalhos com Daimons para outras pessoas. Mas a pessoa que faz um trabalho com Daimon, para ela particularmente, ela tem que entender que ela vai obter talvez o resultado que ela queira, mas ela também vai ter que lidar com... Vai ter os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. É isso que o pessoal não entende. Quer dizer, finge que não entende, mas né? Pra tudo, tipo, mesmo que você chamar, fizer as coisas direitinho lá, vai ter os efeitos colaterais. Porque é a própria manifestação, né? Enquanto contato. Você tá chamando ele pro seu plano existencial. Você tá comungando da energia. Então, não existe a possibilidade de blindar isso? Tem. Aí vai ter o seu círculo mágico, pentáculos, ferramentas. O próprio Goethe Dr. Rudd, né? Vai trazer o salmo do anjo contrário ali. São formas de antídoto ali, pra você conseguir controlar essa energia. Né? E o banimento ele é muito mais usado na salomônica, né? Banimento inicial, pra encerrar, né? Na verdade, o banimento não seria pro Daimon, seria pra energia que ele manifesta. Ele por si só, quando você ordena que ele parta, ele deve partir. Então você ordena que você parte, volte ao teu reino, que a paz esteja entre nós. Fiat, acabou. Aí o banimento para purificar o ambiente. Entendi. Mas mesmo assim, né? Muita coisa. Eu tava falando ontem com... Foi com o Lamon, foi. Essa questão da demonolatria, dentro da questão da Goécia mesmo, por exemplo, ela é muito voltada à cultura judaico-cristã. Sim, usa selo, usa vela, usa dia, né? Exatamente. E dentro dela, muitas das vezes, lógico, tem pessoas que desistem mais respeito, outras pessoas são mais partem do foda-se. Há um desrespeito muito grande por parte dessas culturas judaico-cristã, né? Tipo, do ponto de desprezar mesmo aquela vertente, aquela religião. Entende? Cara, assim, lógico, mitologicamente sim. Mas se a gente for pegar a origem da Goetia, que é grega, Goeteia, os caras basicamente faziam o quê? Adoravam deuses quitônicos como Hermes, Perséfone, Hecate, e através dele chamavam almas do submundo. Então essa Goetia é original que foi transformada de acordo com a cultura salomônica, digamos assim, né? Então você vai ver que a gente vai estar chamando o nome de Adonai, né, o nome de Yod-He, Vav-He, aí vai ter os próprios demônios menores como a Maimon, que também comandam uma amálgama de espíritos. Então você vê que é tudo questão de hierarquia, né? A gente não pode querer dizer que o Baal Berit, o Baal Hadad, o deus cananita ali, é o mesmo Beuzebu ou Baal da parte daimônica, não é a mesma criatura, entendeu? Mas é um caso, que a gente vê Baal aparecendo na Bíblia, por exemplo, sendo adorado, ou seja, se cria um deus ali em cima de uma egrégora, e após isso ser destruído e ele acaba sendo demonizado posteriormente, não só, a gente fala pela igreja, mas não só pela igreja em si, mas acaba sendo demonizado até mesmo durante aquela época, né, por conta do Deus de Moisés. Deus do meu inimigo é o demônio pra mim, né? Sempre vai ser assim. Então, isso aí é questão cultural, eu acredito. É uma coisa que eu não consigo entender, porque eu acho que se você for buscar, eu tava fazendo esse comentário esses dias aí com alguém. E eu falei, cara, por que a pessoa vai acreditar? Porque assim, todo mundo quer o quê? Quer um pós-morte que seja, legal. Né?
Se acreditar Se a pessoa nisso. acredita nisso. Você acredita, né? E cara, não é possível, cara. Não é possível que alguém vai acreditar que só quem é da Umbanda, ou só quem é cristão, ou só quem é hindu, vai ter um espaço reservado pra ter uma calmaria e por aí vai. Nem sei se tem esse espaço. Vai ser Mas- caos, filho. Que vai ter esse espaço. Poxa, porque assim, existe. A gente falou com o Martim no sábado, do Mente Mágica. Né, ele tava aqui. E, poxa, ele tava falando sobre cultos e vertentes da feitiçaria tailandesa, por É exemplo. verdade. Que existe ali. Cara, que se a gente for falar, assemelha, que a né? gente não sabe nem que é. Sim. Não, mas a gente não sabe que existia. Ah, não, sim, A sim. gente tem muita coisa que a gente não sabe que existe. Mas as E- práticas se assemelhavam aqui em banda aqui do Brasil, né? Ele falou que as práticas se assemelhavam um pouco aqui, Feitiçaria mano. mesmo, né? A parte bem de Mas feitiçaria tem muitas também. outras coisas que ele bacana. fala, que ele contou de lá, que a gente não fazia a mínima ideia que existia, mano. E É assim, que existe digamos assim, querem separar tudo, né? Mas na verdade é unificação, tudo a mesma coisa, o mesmo lugar, eu acredito. É proveniente do mesmo ser.